contabilidade, ela não é só números, ela reflete o que está acontecendo dentro da organização. Os números, eles trazem o que essa organização está enfrentando, tanto as conquistas como as dificuldades. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma estrutura bem conhecida e que vai ajudar várias pessoas a entender a importância do porquê se é solicitado e o que ela reflete. Nós vamos falar um pouquinho do balancete contábil. O que é o balancete contábil? O balancete contábil é um demonstrativo, nós contadores preparamos ele para fechamentos e atender a Receita Federal e também atender instituições financeiras. Mas, a primeiro momento, o que eu quero deixar aqui? Nós vamos entender a organização de como ele é formado e o que nós devemos nos atentar como contadores ou aspirantes a contadores numa primeira análise. O balancete é composto por ativo, passivo, receitas e despesas, conta de resultados, patrimônio líquido. Então, o que acontece? Quando você vai analisar um balancete, você finalizou todos os seus lançamentos contábeis, você já produziu o resultado da empresa, contabilizou tudo o que tinha que ser contabilizado naquela competência e você vai analisar o balancete. O que você tem que cuidar? No ativo, uma das contas principais que você, como aspirante a contador ou contador, tem que ter muita atenção é o caixa. Porque hoje nós sabemos que empresa nenhuma movimenta muitos valores no caixa, tudo é via banco. Então a movimentação do caixa tem que ser olhada com muita atenção. Quais as movimentações estão sendo feitas nessa conta? Posteriormente à conta caixa, no ativo você ainda tem que se atentar à conta aplicação, que é onde está o seu valor investido. Essa conta sempre tem que se manter atualizada, porque essa conta vai demonstrar os rendimentos, o quanto o valor que você aplicou está aumentando e valorizando o seu ativo, certo? Após essa conta, você também tem que olhar e acompanhar a sua conta de estoques, um ponto que eu acredito que muitos contadores se assombram, porque o estoque é um desafio para qualquer profissional, tanto da contabilidade como grandes gestores também. O controle de estoque em si, ele é muito detalhado. Então, essas três contas do ativo são as principais contas que você tem que tomar atenção quando está fechando um balancete. Posteriormente, depois do ativo, você vem para o grupo de passivo, as obrigações. Dentro do grupo de passivo, você tem que tomar muita atenção no seu passivo circulante. O que você tem de obrigação a curto prazo? O que você tem de responsabilidade com fornecedores, empréstimos de curto prazo e obrigações trabalhistas? Por que obrigações trabalhistas? Atualmente, hoje, as grandes empresas têm muita dificuldade em se estabilizar e ter uma formação de equipe qualificada. Então, se você vê uma grande movimentação nessa conta de obrigações trabalhistas, é um sinal que essa organização ela está com uma deficiência na gestão de equipes dela. Então, tudo isso você já consegue identificar numa análise de balancete, entendeu? Faz sentido para você? Esse é o ponto que eu quero que você entenda, que a contabilidade ela não é só números, ela reflete o que está acontecendo dentro da organização. Os números, eles trazem o que essa organização está enfrentando, tanto as conquistas como as dificuldades. Após o passivo, nós temos o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É o que a empresa, o capital que a empresa, ela investiu para começar esse negócio e os lucros e prejuízos desse negócio no decorrer dos anos. Então, essa conta, você tem sempre que tomar atenção na questão de distribuição de lucros. Porque hoje, ninguém abre uma empresa se não for para dar lucro. Então, se você tem um negócio, você quer que ele dê lucro. E quando ele dê lucro, você quer a sua parte desse lucro. Então, nós contadores temos que tomar essa atenção na hora de fazer essa distribuição, essa transferência do lucro acumulado para os sócios. Por mais que muitas vezes os sócios queiram reinvestir esse capital para aumentar as conquistas da empresa, os investimentos, nós temos que acompanhar isso de perto, ter essa atenção. No grupo de despesas, nós precisamos nos atentar ao aumento considerável e volatilidade das despesas. Por quê? Tem despesas que são fixas e tem despesas que são variáveis. Já vou te explicar melhor. O que é uma despesa fixa? Uma despesa fixa é aquilo que todo mês a empresa vai ter. Água, luz, telefone, são coisas que ela precisa para poder estar aberta.
E despesas variáveis é aquilo que ela não consegue controlar, é aquilo que varia de acordo com as negociações. Então pensamos assim, uma empresa de médio a grande porte, ela está com uma oscilação muito grande na despesa de pessoal. Vamos voltar hoje ao problema da atualidade, né? Com qualificações de profissionais. Hoje eu acredito que a maior dificuldade das organizações são profissionais capacitados. Então, você no balancete, você olha lá, a conta de salários, né? Tá dentro do padrão estabelecido, mas tem uma variação de rescisões. Está muito alto a conta de despesas de rescisões. Então, significa o quê? Que está aumentando o número de colaboradores a serem dispensados. Então, são contas que você tem que analisar no sentido de que identificar o problema da organização e buscar uma solução. Outro exemplo de uma conta de despesa é a questão de materiais que não são aproveitados corretamente. Dentro do grupo de despesas da empresa tem várias despesas, dependendo da organização ou do ramo de atividade. Mas as despesas que você identifica numa primeira análise que vai impactar no resultado, não tinha no mês anterior e surgiu nesse mês, significa o quê? Surgiu um novo desafio nesse mês que a empresa se forçou a ter esse gasto, essa despesa, porque despesa não é investimento. Faz sentido para você? Após o grupo de despesa, você vai analisar as receitas. Dentro do grupo de receitas, nós podemos identificar o aumento de vendas da empresa ou da organização. Esse grupo nós vamos nos atentar com a evolução e o crescimento da empresa, porque lá atrás nós já vimos o que ela teve de bens e direitos no ativo, de obrigações no passivo, como está o patrimônio líquido, né, da organização. Viemos para a despesa, quais são as dores, quais são as dificuldades da organização, e no grupo final de receita nós vamos identificar o faturamento, quanto está sendo investido, quanto aumentou em vendas ou em serviços, dependendo do negócio. Dependendo de um mês para o outro, pode surgir uma evolução grande, média ou pequena. E nós, como contadores, aspirantes a contadores, profissionais da área contábil, nós precisamos nos atentar por que o nosso cliente não está conseguindo vender. Qual é o problema? Então esse grupo vai nos trazer se está aumentando em quantos por cento as vendas ou serviços ou não. Após nós identificarmos o aumento dos serviços e das receitas, nós vamos poder analisar qual a maior dificuldade da organização e qual a maior facilidade da organização. O que é mais fácil para ela conquistar e o que está sendo mais difícil para ela conquistar. Nós conseguindo identificar isso, nós conseguimos fazer a junção do que oferecer para a organização. Olha, aqui você precisa mudar isso, aqui você precisa investir nisso. Faz sentido para você?